Comentário 7, o seu comentário da lição da Escola Sabatina. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Olá. Hoje o papo vai ser sobre uma comparação bem interessante, né? Entre o Salmo 5 e um pedacinho de Apocalipse 14 ali, dos versos 1 a 12. Isso, a gente está se baseando num estudo, né? Uma lição da Escola Sabatina sobre os Salmos. Exato. E a ideia é, assim, tentar entender os contrastes e os paralelos que esses textos mostram. Tipo, como eles descrevem os perdidos e os redimidos, sabe? Principalmente pensando naquele cenário de Apocalipse, né? Isso. Vamos tentar desvendar isso juntos. Bom, o estudo já começa apontando um contraste bem forte lá no Salmo 5. Assim, Davi falando que o mal não pode habitar com Deus, tá lá no verso 4. Exatamente. E o material que a gente viu faz uma conexão direta disso com a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, verso 3. Onde Deus vai morar com o povo dele, né? Isso, fica bem claro que essa proximidade com Deus é algo para os redimidos, para quem faz parte do reino de Cristo. E tem um ponto de conexão que eu achei, assim, fascinante nessa análise toda, que é a adoração. Adoração, certo? Como? Bom, Davi, lá no Salmo 5, verso 7, ele fala em adorar voltado para o templo, sabe? Com temor. Uhum. Aí o estudo lembra que Apocalipse 13 também fala muito de adoração, só que num contexto bem diferente, né? De engano, de conflito. Verdade. Mas logo depois, em Apocalipse 14, verso 7, vem aquele chamado do anjo: temam a Deus e deem-lhe glória. Ah, interessante. O mesmo temor que Davi menciona. Exatamente. E a ligação fica mais forte ainda porque o anjo diz que é chegada a hora do seu juízo. Então, a adoração de verdade, a genuína, parece que está totalmente ligada a reconhecer quem Deus é, né, e a realidade do juízo dele. Não é só um ritual, então. É uma postura de vida, né? Isso, perfeito. É mais profundo. E seguindo nessa linha, um contraste que salta aos olhos é sobre a verdade. Sim, isso é muito marcante. Apocalipse 14, verso 5, descreve os redimidos como aqueles em cuja boca não se achou engano. Agora, compara isso com o Salmo 5, verso 9. Que descreve os ímpios. Não há verdade em sua boca. É direto, né? Muito. A análise até sugere que a fala, tipo, a honestidade, vira um marcador claro de que lado a pessoa está, espiritualmente falando. Verdade de um lado, falsidade do outro. E ampliando um pouquinho mais, o estudo traz um ponto teológico que é, assim, central: a justificação. Justificação? Como entra aqui? O texto enfatiza muito que os redimidos lá de Apocalipse, eles não são perfeitos por si mesmos, sabe? São pecadores que foram resgatados. Certo. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que eles podem estar na presença de Deus, então? Exato. E a resposta que o estudo dá é que o direito deles de estar ali não vem de algum mérito próprio. Vem da presença do Cordeiro, de Jesus, com eles. Ah, entendi. Eles são perdoados, são redimidos. A justiça de Cristo é creditada a eles. O termo técnico é imputada. Tipo, a perfeição de Cristo cobre a falha deles. Exatamente isso. É como se fosse uma troca. O estudo até sugere comparar com Salmo 5:10, Isaías 53:12, 2 Coríntios 5:21. Textos que falam de Cristo levando os nossos pecados, né? Faz todo sentido. E isso talvez explique a confiança que eles demonstram, né? Provavelmente. O texto fala que eles clamam com grande voz em Apocalipse 14, 7. Mas, ao mesmo tempo, eles se alegram na proteção de Deus, como Davi fala no Salmo 5:11. Ah, sim. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Existe uma segurança que nasce dessa condição de redimido, né? De saber que não depende de você. Com certeza. Uma confiança que vem de fora. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo? Vemos uns ecos muito fortes entre um salmo antiguíssimo e uma visão do fim dos tempos, né? Impressionante, né? Milênios de distância. E os dois pintam esse quadro bem nítido do contraste entre justos e ímpios. E a base desse contraste parece ser a relação com Deus, a forma de adorar e a presença ou ausência da verdade. Exato. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né?
que o próprio material que a gente analisou levanta. Qual seria? Bom, se a nossa aceitação diante de Deus, especialmente pensando no juízo, depende totalmente da justiça de Cristo, que é dada, creditada aos redimidos, e não de alguma perfeição que a gente possa alcançar, o que isso diz sobre o quão central, o quão absolutamente necessária é essa justiça que Cristo oferece? Fica aí algo para a gente pensar mais fundo.